Saudações, galera. Estamos aqui novamente para trabalhar fatoração. Só que hoje nós vamos trabalhar o sexto e o sétimo caso juntos. Por que juntos? Bom, primeiro porque eles são bem parecidos e segundo que eles são pequenos. Dá para fazer um vídeo com os dois casos ao mesmo tempo. Então acompanhe, por favor. O sexto caso recebe o nome de fatoração da soma de dois cubos. Ok? Então vamos fatorar a soma de dois cubos. Vamos partir desse princípio, olha. Considere esse produto aqui de um binômio por um trinômio, certo? Então, quando nós multiplicarmos esse binômio por esse trinômio, observe o que é que nós vamos obter. Então vamos lá. Multiplico o primeiro termo pelo primeiro, x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Multiplico o primeiro termo pelo segundo, x vezes menos xy é menos x ao quadrado y. Multiplico o primeiro termo pelo último, x vezes y ao quadrado é xy ao quadrado. Agora multiplico o segundo, y vezes x ao quadrado é y ao quadrado, x ao quadrado y. Multiplica y pelo segundo, y vezes menos xy é menos xy ao quadrado. Multiplica o segundo pelo último termo, y vezes y ao quadrado é y ao cubo. Perceba que esses termos aqui, ó, menos x ao quadrado y e mais x ao quadrado y são simétricos. Eu cancelo, porque a soma dá zero. Da mesma forma, o mais xy ao quadrado com o menos xy ao quadrado. Por serem simétricos, nós cancelamos. E o que sobra, o que resta, é x ao cubo mais y ao cubo. Então, nós podemos dizer que essa expressão aqui, ó, ela é igual, aqui, ó, x ao cubo mais y ao cubo é igual ao produto inicial, x mais y, que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Ou seja, esse aqui é o polinômio e essa parte de amarelo é a fatoração dele, é a forma fatorada desse polinômio. Tá? Bom, gente, não esqueça que o nome da fatoração é soma de dois cubos. Então, vamos fazer aqui o seguinte, vamos fatorar esse primeiro exemplo. Eu tenho aqui y ao cubo mais 8. A primeira coisa que eu devo fazer é encontrar esses dois termos que estão elevados ao cubo. O primeiro é muito fácil, já sei que y ao cubo foi o y elevado ao cubo, né? Mas e o 8? Quem que foi elevado ao cubo para obter o 8? Bom, nós podemos reescrever essa expressão da seguinte maneira. Y ao cubo mais 2 ao cubo. Por quê? É 2 elevado ao cubo que dá 8. Então, a gente troca. No lugar do 8, a gente coloca 2 ao cubo. Porque está me interessando as potências de expoente 3. Tudo bem? Muito bem. Então, y ao cubo mais 8, na verdade, como é que a gente fatora? Observe aqui de amarelo, né? A gente faz o primeiro termo somado com o segundo, aqueles termos que encontramos, que estão elevados ao cubo, né? Multiplica pelo primeiro elevado ao quadrado, menos o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Não esqueça que o primeiro termo aqui é y e o segundo termo é 2. Então vai ficar y mais 2 no primeiro parêntese, no segundo, o primeiro ao quadrado, y ao quadrado, menos o primeiro que multiplica o segundo, y vezes 2, mais o segundo ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, nós vamos ficar com o seguinte, y mais 2, que multiplica y elevado ao quadrado, é o próprio y ao quadrado, menos y vezes 2 é 2y, mais 2 ao quadrado é 4. Ou seja, essa expressão y mais 2 que multiplica y ao quadrado menos 2y mais 4 é a forma fatorada do polinômio y ao cubo mais 8. Tudo bem? Vamos fatorar essa outra expressão, ó. 27x ao cubo mais 1. Primeiro vamos ver quais são os dois números que foram elevados ao cubo. Perceba que esse 27x ao cubo eu posso escrever da seguinte maneira, 3x elevado ao cubo. Porque quando eu elevar 3 ao cubo dá 27 e x ao cubo é o próprio x ao cubo.
certo? E o 1 eu posso escrever 1 elevado ao cubo porque ele não se altera, certo? Portanto, a expressão 27x ao cubo mais 1, né, ela pode ser escrita perfeitamente assim: 3x elevado ao cubo mais 1 elevado ao cubo. Portanto, os termos que eu estou procurando, que me interessa para fatorar esse polinômio, é o 3x e o 1. O 3x é o primeiro termo, faz o papel aqui de x, né? E o 1 seria o que faz o papel de y, o segundo termo. Então, olha só como é que a gente fatora. O primeiro termo somado com o segundo termo, que multiplica. No outro parênteses vai ficar o primeiro termo ao quadrado, né, menos o primeiro termo que multiplica o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Então, a fatoração vai ser 3x mais 1. Quando fizermos 3x ao quadrado, isso aqui vai dar 9x ao quadrado. Quando multiplicarmos 3x vezes 1, dá o próprio 3x. E quando fizermos 1 ao quadrado, continua sendo 1. Então, está aqui a fatoração do polinômio y ao cubo mais 8. Tudo certo? Vamos ver o sétimo caso, que é a fatoração da diferença também de dois cubos. Não esqueça que lá em cima, o anterior foi a fatoração da soma de dois cubos. Agora aqui é a fatoração da diferença de dois cubos. Tudo bem? Vamos considerar esse produto de polinômios, ó, x menos y, que multiplica x ao quadrado, mais xy mais y ao quadrado. Se multiplicarmos esse primeiro polinômio pelo segundo, olha, a gente vai obter x vezes x ao quadrado é x ao cubo, x vezes xy é x ao quadrado y, x vezes y ao quadrado é xy ao quadrado. Quando multiplicarmos y vezes x é x ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado y. Quando multiplicarmos y vezes xy, vai dar menos xy ao quadrado. E quando multiplicarmos menos y por y ao quadrado, vai dar menos y ao cubo. Esses termos aqui, ó, são simétricos, x ao quadrado y com menos x ao quadrado y, né? Simplifica. O mais xy ao quadrado corta com menos xy ao quadrado, porque também são simétricos. E os termos restantes é o y ao cubo menos x ao cubo menos y ao cubo. Ou seja, essa expressão aqui, ó, diferença de dois cubos, que quando fatorarmos vai se transformar, vai assumir esse formato, ó, x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Se você observar, ó, então essa parte de azul é o polinômio e isso que está de amarelo é a forma fatorada. Se você comparar o sexto com o sétimo caso, observa só, diferença de dois cubos. Você percebe que o primeiro parêntese é a diferença dos dois termos normais. Olha aqui na soma de dois cubos. A soma de dois cubos, o primeiro parêntese, é a soma dos termos normais, sem estarem elevado ao cubo. Tá? O segundo parêntese vai ficar o primeiro ao quadrado, mais o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Ou seja, no segundo parêntese a gente eleva o primeiro quadrado, mais multiplica um pelo outro, mais eleva o segundo ao quadrado. Lá na soma de dois cubos, olha, a gente faz o primeiro elevado ao quadrado menos o produto do primeiro pelo segundo mais o segundo elevado ao quadrado. Então a gente perceba que na soma de dois cubos, o primeiro parêntese mantém a soma. Na diferença de dois cubos, o primeiro parêntese mantém a diferença entre os termos. Tá? No segundo parêntese, você eleva o primeiro ao quadrado, menos multiplica um pelo outro, mais o segundo ao quadrado. Na diferença, você eleva o primeiro ao quadrado, soma com o produto entre os dois, entre eles, mais eleva o segundo ao quadrado. Então perceba que a alteração é só desse primeiro sinal, ó, do segundo parênteses. Aqui é mais na diferença e lá na soma aqui é menos. Os sinais são contrários. Por que eu estou fazendo essa analogia entre os dois casos? Para ajudar você a memorizar e a não confundir um com o outro.
Tudo bem? Então, voltando lá para a diferença entre dois cubos. Então vamos fatorar esse caso, esse exemplo, 27y ao cubo menos 125. Tudo bem? Perceba que esse 27y ao cubo, né, nós podemos reescrever da seguinte maneira. Qual foi o monômio que é elevado ao cubo deu 27y ao cubo? Foi o monômio 3y. Porque quando fizermos 3y e elevarmos ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vai dar 27y ao cubo. Tá? E esse 125, quem foi o termo que elevado ao cubo deu 125? Foi o 5, porque quando fizermos 5 elevado ao cubo, isso vai dar 5 vezes 5, que é 25, 25 vezes 5, que é 125. Então os termos que nós procuramos são 3y e o outro é o 5. Tá? Portanto, esse polinômio, quando fatorarmos, vai ficar igual. O primeiro termo subtraído do segundo. Olha, exatamente aqui, x menos y. Tá? E o segundo parênteses vai ficar o primeiro termo ao quadrado, o primeiro termo, não esqueçam, é o 3x, mais o primeiro termo multiplicado pelo segundo, tá? Mais o segundo termo ao quadrado, é o que nós temos aqui, olha, o primeiro termo ao quadrado, mais o primeiro multiplica o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, é o que nós fizemos aqui. E agora vamos resolver. 3y ao quadrado, isso é 9y ao quadrado, aqui, ó, mais 3y vezes 5 é 15y, e 5 ao quadrado é 5 vezes 5 é 25. Portanto, essa expressão, ó, 3y menos 5, entre parênteses, que multiplica 9y ao quadrado mais 15y mais 25, é a forma fatorada do polinômio inicial, 27y ao cubo menos 125. Tá bem? Vamos fazer juntos esse outro exemplo. Fatorar a expressão x ao cubo menos 1/8. Primeiro vamos encontrar os termos aí que foram elevados ao cubo, né? Por exemplo, x elevado à sexta. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao cubo. Então o primeiro termo já sabemos que é x ao quadrado. O outro termo aqui, ó, o 1/8. Quem que foi elevado ao cubo para dar 1/8? Foi exatamente o meio. E quando fizermos meio elevado ao cubo, vai dar 1/8. 1 elevado à terceira é 1 e 2 elevado à terceira é 2 vezes 4 vezes 2, 8. Tá? Portanto, esse polinômio aqui, ó, quando fatorarmos, ele é a mesma coisa que isso aqui, x ao quadrado elevado ao cubo menos meio, que foi elevado ao cubo. Se nós reescrevermos ele de uma forma mais clara, ele fica sendo exatamente isso aqui, ó. Tá? Então vamos fatorar. Olha a fatoração, é o primeiro menos o segundo. Então o primeiro termo que nós encontramos foi x ao quadrado e o segundo foi meio. Está aqui o primeiro parênteses, que multiplica o segundo parênteses, é o primeiro termo ao quadrado. Então vai ficar o x ao quadrado, de novo elevado ao quadrado, mais o primeiro termo que multiplica o segundo. Então vai ficar o primeiro termo x ao quadrado, que multiplica o segundo, que é meio, mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é meio. Então vai ficar meio elevado ao quadrado. Fecha o parênteses. Certo? Então nós vamos ter aqui que o polinômio x à sexta menos 1/8 fatorado vai ser igual. X ao quadrado, vamos repetir aqui, x ao quadrado menos meio, é o primeiro parênteses, tá? Vezes, no segundo parênteses, x ao quadrado é x à quarta, por quê? Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Mas, quando eu multiplicar x ao quadrado por 1, isso vai dar x ao quadrado sobre 2. Mas, quando eu fizer 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 1/4. E aqui nós temos o polinômio fatorado, certo? Está aí a fatoração do polinômio x à sexta menos 1/8. Tudo bem? Então, gente, veja como é simples fatorar o cubo da soma e o cubo da diferença. Basta memorizar a forma fatorada aqui dos dois, que está de amarelo. Tudo bem? Então, a partir de agora é com vocês, né?
faça essa tarefa de aprendizagem, você vai fatorar essas somas de 2 cubos e as diferenças de 2 cubos, procurando encontrar primeiro quais são esses termos que foram elevados ao cubo e usar aquele formato lá de fatoração, tanto do 6º quanto do 7º caso. Feito isso, confiram as suas respostas com as respostas aqui da folha, e as questões que você porventura errar, não esqueça de refazê-las de novo e ver onde foi o erro. Tá? Então, muito obrigado pela atenção, se inscreva no canal, deixe lá seu recado, seu comentário, não esqueça de dar like. Tá? O próximo assunto, né, que nós vamos abordar na próxima videoaula vai ser fatoração de polinômios, só que vão ser os casos combinados. Os casos isolados nós já encerramos hoje, tudo bem? Porque são 7 casos de fatoração, vimos todos os 7 casos. Agora a gente vai combinar, vai misturar esses casos, ou seja, vamos fatorar uma expressão, um polinômio, onde você vai usar, por exemplo, o primeiro caso combinado com o segundo, ou o segundo com o terceiro, ou o primeiro, o quarto e o quinto. A gente vai combinar casos de fatoração. Aí vai ser realmente um termômetro, né, para saber se nós aprendemos os casos isolados efetivamente. Okay? Se houver alguma pendência, a gente volta nos casos onde a gente ainda tem dúvida, estuda de novo, para deixar bem claro, e volta aos casos combinados. É assim que a gente estuda. Tudo bem? Porque os casos combinados vai misturar um caso com outro, às vezes até 4 casos no mesmo polinômio. Então nós temos que ter esses casos muito bem trabalhados. Mas eu tenho certeza que você estudou, você está bem afinado, né, com esses casos, bem familiarizado. Então, a próxima videoaula a gente vai praticar à vontade as fatorações. Muito bem, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Até breve. Não esqueça, estuda que a vida muda.